With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nanterre, France. 22 de junho de 2023. Provavelmente o dia que decidiu os próximos 10 ou 15 anos da NBA. Porque nesse dia, o San Antonio Spurs selecionou o Victor Wembanyama como a primeira escolha do draft para a temporada 23-24. O Victor começou sua carreira profissional com 15 anos em 2019, no Nanterre 92, onde já começou a chamar a atenção pelo seu tamanho e por conseguir fazer handles que um armador consegue fazer, só que tendo 2,15 metros de altura. Ele foi pro Asvel depois, em 2021, e já começou a ser cotado no draft da NBA. Em 2022 ele foi para o Metropolitans 92, que foi onde surgiram os highlights dele pegando o próprio rebote num arremesso de 3 e enterrando a bola e já sendo infinitamente maior que os outros caras. O impacto dos highlights do Victor Wembanyama na NBA foi tão grande que muitos times abriram mão da sua temporada para tancar e ficar em último nas suas conferências para conseguir pegar o Victor Wembanyama, que acabou dando essa sorte pelo San Antonio Spurs. Mas a classe de draft do Victor Wembanyama não era ruim, era a classe de draft do Brandon Miller, do Scoot Henderson e do Chet Holmgren, que mesmo sendo draftado no draft anterior, teve aquela lesão que ele pisou no pé do LeBron, ele perdeu a temporada inteira. Uma coisa mais ou menos Ben Simmons assim, e aí ele acabou tanto concorrendo a novato do ano na temporada do Wembanyama. Depois que ele foi draftado pelo San Antonio Spurs, teve todo aquele papo, né, de que ele era o maior prospecto da liga depois do LeBron James, só que eu acredito que o hype do Zion ainda tenha sido um pouco maior que o dele, tanto que na Summer League, a estreia de Summer League mais assistida não foi a dele, ainda é a do Zion. O que esse maluco se tornou? Ele não fez uma estreia que muita gente esperava, mas até lá é muito difícil primeiras escolhas já darem logo as caras na Summer League, porque eles estão se adaptando à quadra nova da NBA, que a quadra é maior e pá. Tanto que o Cooper Flag fez uma estreia bem medíocrezinha, mas agora ele já tá arregaçando todo mundo na pré-temporada. Ele não fez uma Summer League muito tão abaixo, mas também não fez tão num nível que eu acho que os fãs de basquete esperavam, porque o San Antonio Spurs não ganhou aquela Summer League. E aí ele foi para a primeira temporada na NBA, onde muita gente, inclusive eu, achou que ele ia se lascar muito com lesão. E ele acabou não sofrendo muito com isso. Ele fez 71 jogos, teve uma média de 21,4 pontos, 10,6 rebotes, 3,9 assistências, 1,2 roubos de bola e 3,6 tocos. 3,6 tocos. A primeira temporada do Victor Wembanyama foi muito boa, ele teve essas médias que eu já falei, ele ganhou o novato do ano, quando competindo contra o Chet Holmgren, que fez a temporada de novato depois, por causa do pisão no LeBron James. Eu vi um vídeo do Guibeira que, se você somar todas as médias dele, de pontos, rebotes, e steals, e assistências, e tocos, ele só fica atrás de toda a somatória, ele só fica atrás da temporada de novato do Shaq, do David Robinson e do Michael Jordan. E ele teve quase 10 minutos a menos de média por quadra que esses caras. Porque ele é bizarro. Apesar da boa temporada de novato do Victor Wembanyama, o time do San Antonio Spurs, ao mesmo tempo que eu achava que era meio decente pra ruim, fez uma temporada horrorosa de novo. Ficou em penúltimo na conferência, só teve 22 vitórias e 60 derrotas. É muito ruim, mas aquele time já tinha o Vassell, acho que aquele time já tinha o Sochan, já tinha o Kel Johnson, que são caras que eu acho bom. Só que acabou toda a atenção se voltando pro Victor Wembanyama, mas um cara só não consegue carregar um time. Depois da primeira temporada do Victor Wembanyama, teve a off-season, óbvio que eu já vou falar, mas no meio da off-season teve as Olimpíadas, que foi, acredito que tenha sido a primeira competição oficial do Victor Wembanyama pela França, que foi as Olimpíadas do Dream Team, e que teve aquela estreia contra o Brasil, que eu lembro até hoje, que eu tava assistindo com meu pai, e ele disse, esse maluco é muito alto, então ele é muito desengonçado, acho que ele não joga muito bem não. E depois a gente viu o que aconteceu. Obrigado, pai. Mas a França chegou na final das Olimpíadas com o Victor Wembanyama tendo um papel muito importante, né? Ele tava, querendo ou não, com as atenções todas voltadas pra ele, mas aquela seleção da França era muito boa. Tinha o Yabusele, tinha o Rudy Gobert, que ganhou depois, não sei como, porque ele foi cozinhado pelo Luka Doncic nos playoffs depois. Mas tinha o Batum, que pela seleção joga pra cacete. Tinha o Evan Fournier, que na seleção ele é tipo um Dennis Schroeder. Ele
não era muito... O Dennis Schroeder foi melhor que ele na NBA, só que na Alemanha ele vira o Michael Jordan da FIBA, e o Fournier jogando pela seleção é inacreditável, ele é muito bom. E o Victor Wembanyama nas Olimpíadas jogou todos os 6 jogos, e ele teve uma média de 15,8 pontos, 9,7 rebotes, 3,3 assistências, 2 roubos de bola cravados e 1,7 tocos. Não foi o mesmo número de tocos na NBA, apesar de que contra o Brasil, se eu não me engano, ele deu uns 4 tocos. Uns 3 em arremessos de 3. Ele tava dentro do garrafão quando isso aconteceu. E ele perdeu, a França quase ganhou dos Estados Unidos, na verdade, só que, infelizmente, ou felizmente, o Stephen Curry tava em quadra. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí acabou ficando com o vice, e o que repercutiu de verdade foi a entrevista dele depois dessa final, que ele tava visivelmente abalado, só que ele solta eu tô preocupado com os meus oponentes nos próximos anos. A repórter pergunta pra ele se é na NBA, e ele fala que é em todo lugar. Em todo lugar. Depois da primeira temporada do Victor Wembanyama, depois de ele ter jogado as Olimpíadas, teve a off-season e chegou o Chris Paul no San Antonio Spurs, que pra mim foi uma das melhores contratações daquela off-season, porque ele potencializou muito o jogo do Wembanyama, como eu pensei que ia acontecer. Porque o Chris Paul é um gênio. E também teve o draft, como o San Antonio Spurs ficou muito mal de novo na liga, eles acabaram ficando com a 4ª escolha do draft, que eles selecionaram o Stephen Castle, que futuramente também ia ser o Rook of the Year, e vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Naquele draft, eles trocaram a 8ª pick por 2 picks de primeiro round dos próximos anos pro Timberwolves, 2 picks de primeiro round protegidas, e o Timberwolves acabou draftando Dillingham. Ainda bem que eles trocaram, porque eu não gosto muito do Rob Dillingham, na verdade. Eu ainda não vejo muito brilho no jogo dele. O Rob Dillingham poderia atrapalhar uma coisa que aconteceu depois, né? Naquela temporada. Porque o Victor Wembanyama, a temporada da NBA começa em outubro. Lá pra janeiro, ele atingiu os 100 primeiros jogos dele na NBA. Com algumas estatísticas aqui que eu vou até ler pra ficar mais fácil, né? Com licença. É assustador mesmo. Porque ele chegou aos 100 primeiros jogos da NBA com mais pontos que o Wade, o Allen Iverson, o Tim Duncan, o Kevin Durant e o LeBron James nesse mesmo período de 100 jogos. Com mais rebotes que o Anthony Davis, o Karl Malone, o Kevin Garnett e o Charles Barkley. Com mais tocos que o Shaquille O'Neal, que o Alonzo Mourning, que é ídolo do Miami Heat, só que ele é menos conhecidinho. Que o Tim Duncan, que ele já apareceu na de pontos. Que o Dikembe Mutombo e o Hakeem Olajuwon. O The Dream. E ele também, por ser um ótimo pivô, ele também conseguiu mais cestas de 3 pontos convertidas que o Klay Thompson, que o Kevin Durant, que o Kyrie Irving, que o James Harden e que o Stephen Curry. Ainda não é um momento muito bom para conseguir chegar nos playoffs, e aconteceu algumas coisas no decorrer da temporada, né? Que foi o derrame do Popovich, o Mitch Johnson assumindo no meio da temporada. Teve, infelizmente, também o coágulo sanguíneo do Wembanyama, que fez a temporada dele acabar sendo cortada para ele jogar só 40 jogos. E a queda de rendimento do San Antonio Spurs depois da lesão dele foi muito visível, só que também teve um lado bom, né? Que foi a chegada do De'Aaron Fox pelo resto da temporada, também para ajudar a potencializar o jogo do Wembanyama, e deu certo ali nos poucos jogos que eles jogaram juntos. Eu acredito que o San Antonio Spurs só não se lascou mais porque o Stephen Castle também fez uma excelente temporada de novato e o De'Aaron Fox chegou jogando muito também. Tinha o Chris Paul na segunda unidade, já tinha alguns jogadores bons para role player, tipo Mamo Kelashvili, tinha o Sochan, tinha o Vassell, tinha o Keon Johnson, que para mim podia ser titular de San Antonio Spurs se fizessem um esforcinho mais, tudo bem não fazerem. E aí o segundo anista Victor Wembanyama e o campeão do Rook of the Year, Stephen Castle, os dois combinaram bastante, né? O Stephen Castle só não jogou um jogo da temporada, ele fez 81 jogos, 14,7 pontos de média, 3,7 rebotes, 4,1 assistências e quase um roubo de bola por jogo. E o Wembanyama subiu as suas médias, apesar de ter jogado só metade da temporada, subiu a média para 24,3 pontos, 11 rebotes, 3,7 assistências, 1,1 roubos de bola e 3,8 tocos. O Wembanyama estava com quase 4 tocos por jogo de média na segunda temporada dele na NBA. Eu lembro, acho que é um jogo contra o Memphis Grizzlies, que tem 3 jogadores do Grizzlies e ninguém quer subir pro garrafão.
porque o Wembanyama tá protegendo o garrafão. Então eles ficam só tocando a bola entre eles até, tipo assim, não, batata quente, tá com você, arremessa você. E a distância de qualidade dele pros outros draftados com ele, tipo o Scoot Henderson, que fez uma segunda temporada muito abaixo, ele foi um armador muito abaixo. A chegada dele é o que tira o Lillard do Portland, e ele não consegue corresponder, apesar de que é muito difícil você corresponder o que o Damian Lillard era no Portland. O Lillard é um dos melhores arremessadores da geração. Eu peguei pra olhar aqui no site da NBA a classe de draft do Wembanyama, porque eu realmente não lembrava direito, mas a classe de draft do Wembanyama é muito boa. É a classe de draft dos irmãos Thompson, do Anthony Black, do Bilal Coulibaly, do Cason Wallace, do Taylor Hendricks, do Grady Dick, do Derek Lively, do Keontae George, do Kobe Bufkin. Então realmente eu não lembrava que era uma classe de draft tão boa. E se você for ver o que o Wembanyama fez nessa segunda temporada, comparado ao que os outros fizeram, eu acho que o que mais se aproxima ali do nível de jogo dele é o Amen Thompson mesmo. Talvez o Ausar Thompson. O resto ainda dá pra ver que tá um degrau abaixo. Todos os outros estão, só que o Amen e o Ausar Thompson talvez estejam um pouco mais desenvolvidos. É uma disparidade muito grande, sendo que tá todo mundo ali no seu segundo ano de liga. Tipo, o Wembanyama é muito diferente. Bom, e aí a gente chega na off-season pra essa temporada que vai chegar agora, né, a 25-26, com a notícia de que o San Antonio Spurs renovou com o De'Aaron Fox por um contrato altíssimo, já deixando a entender que o De'Aaron Fox vai ser parte desse futuro da franquia para ajudar o Victor Wembanyama, para ajudar o Stephon Castle, para ajudar o Dylan Harper, que eles selecionaram na segunda pick desse draft agora, que pode vir a ser uma peça muito importante. Eu só não sei como que eles vão orquestrar isso, porque em algum momento, se o Dylan Harper tiver uma evolução muito boa, em algum momento eles vão acabar se desfazendo do De'Aaron Fox, ou tendo que se desfazer, ou se desfazer do Dylan Harper, porque eu acho muito difícil eles se desfazerem do Stephon Castle, porque o Stephon Castle também é muito bom, mas a chegada do Dylan Harper ajuda muito. Eu sinto que o San Antonio Spurs aos poucos tá fazendo o que o Oklahoma City Thunder fez depois que o Russell Westbrook saiu. Foi o último a sair, né, do Harden, do KD e dele. O Russell Westbrook foi o último. E eu acho que talvez aconteça pra eles num processo um pouco mais acelerado, porque eles não estão focando 100% nos jovens. Eles já estão montando um time muito bom, sem ser com as picks de draft, apesar de que eles têm muitas picks de draft. Eles têm um arsenal pra montar um futuro muito parecido com o do Oklahoma City Thunder. Só que eu acredito que eles vão conseguir ser campeões antes, com menos anos do que o Oklahoma City Thunder conseguiu. Eu acho que se o San Antonio Spurs continuar trabalhando nessa base que eles estão trabalhando, eles consigam sim montar uma próxima dinastia da NBA, provavelmente um time para tentar o tripit. Só que óbvio que tem alguns impedimentos acontecendo, que possam acontecer, né? Tanto o time do Houston, que o Houston montou agora, é um time muito jovem e se encaixar vai ficar muito ruim de bater contra eles. O próprio Oklahoma City Thunder, que eu acredito que possa ser o principal favorito para ganhar a NBA esse ano de novo, e o Dallas Mavericks, porque a gente viu o Cooper Flag na pré-temporada. A gente achou uma coisa na Summer League e agora na pré-temporada tá outra coisa completamente diferente, porque o Cooper Flag, ele não tá só pontuando para ele tá ajudando o time. Então a chegada do Cooper Flag consegue potencializar ainda mais as estrelas que o Dallas tem, e eu acredito que se o Anthony Davis conseguir se manter saudável, e se o Kyrie Irving voltar 100%, o Dallas Mavericks pode dar um trabalho muito grande, porque o Cooper Flag provavelmente vai ganhar o Rookie of the Year esse ano. Acho que os outros têm que fazer uma temporada muito absurda pra tirar do Cooper Flag, porque o Cooper Flag é muito bom mesmo. E só que pra essa pré-temporada aconteceu alguma coisa, principalmente com o Wembanyama, né, que ele foi fazer a temporada dele na China, ele fez lá, virou monge, fez os movimentos de Kung Fu pra melhorar os reflexos dele no jogo, que eu acho isso muito absurdo. Ele também treinou com alguns outros ex-jogadores, tipo, o cara treinou com o Kevin Garnett e o Olajuwon. Ele fez o treinamento do Olajuwon porque o próprio Olajuwon já disse que ele chegou e falou: eu quero jogar igual você, só que o Embiid já tem um estilo de jogo, não é parecido, mas é um pivô, né? Então ele tem ali os fundamentos. E segundo o Olajuwon, o Embiid colocou o gancho do Olajuwon no repertório de arremesso dele. Então eu não me assustaria se o
observasse, né, nos jogos o Wemby fazendo muito isso. O San Antonio Spurs teve o Wemby Monge, e para ajudar o Wemby Monge, o San Antonio Spurs trouxe mais algumas boas peças de rotação, como o Luke Kornet e o Kelly Olynyk. O Luke Kornet estava naquele elenco campeão do Boston Celtics. E o Kelly Olynyk, ele é um cara constante, eu acho. Eu não acho ele muito absurdo, mas eu acho ele um cara bem constante. Ele não compromete muito. E teve o mais bizarro, né? Que foi o Wemby ter... O Wemby, quando ele chegou na NBA, ele foi registrado com 7,4 pés, que é 2,24 metros de altura. E agora ele tá no site da NBA, ele tá com 7,5 pés, que equivale a 2,26 metros. A gente esqueceu um pouco que o Wemby tá na fase de crescimento ainda. Ele tem 21 agora, então talvez a gente não veja mais o Wemby crescendo, mas dá pra ver, tipo, na foto dele com a repórter do Media Day. Porque na primeira foto ela tá quase aqui, né, embaixo do ombro dele, e na segunda foto ela tá no cotovelo dele. Isso devia botar medo em muita gente. O que dá pra esperar dessa temporada do San Antonio Spurs é que eles continuem desenvolvendo os jovens jogadores que eles têm pra desenvolver, só que eles tenham um desempenho melhor do que eles já tiveram no ano passado, porque eu acredito que essa temporada o San Antonio Spurs vai chegar na pontinha pros playoffs, mas eu ainda acho que eles vão pegar play-in. E eu acho que se eles forem pro play-in, passarem do play-in, eles conseguem chegar ali até uma semifinal de conferência. Não com certa tranquilidade, dependendo do time que eles pegarem, mas eu acho que eles conseguem dar um trabalhinho. É que a conferência do San Antonio Spurs tá impossível, né? Que é o Lakers, tem o Rockets, tem o Oklahoma City Thunder, tem o Minnesota Timberwolves, que toda temporada coloca o Minnesota Timberwolves muito abaixo, só que o Minnesota Timberwolves já foi 2 vezes para a final de conferência, e eles podem tentar a final da NBA agora. Eu acho que o azar do San Antonio Spurs é ter caído na conferência que caiu, estar na conferência que está, só que eu acho que isso pode acabar não sendo impeditivo dependendo de como o Wembanyama vir para essa temporada. Porque eu acredito que essa temporada seja a temporada que o Wembanyama vai ganhar o Defensive Player of the Year, que ele iria ganhar ano passado se ele não tivesse tido os problemas com lesão. Eu achei que ele poderia ganhar no primeiro ano dele, mas quem ganhou foi o Rudy Gobert. E eu acredito que essa temporada pode ser, tipo, quase 2 vezes melhor do que as outras pro San Antonio Spurs, tipo, de verdade. E sobre o futuro desse San Antonio Spurs, eles ainda têm muita pique de draft. Eles têm, eu parei pra olhar, né, eles têm uma pique de primeiro round por ano, e eles têm muitas piques de segundo round que eles podem usar pra trocar por mais nomes de rotação, que é geralmente o que acontece. Essas piques de primeiro round, dependendo se eles continuarem, se eles fizerem um desempenho pra tancar, pra tentar pegar o Cameron Boozer ou o AJ Dybantsa, pode ser muito perigoso, porque aí eles vão ter 4 anos seguidos com posições altas no draft, então eles vão ter 4 jogadores que, em teoria, vão estar na elite da NBA em pouco tempo, até uns 5, 7 anos. E eu acho que mesmo se isso não acontecer, o San Antonio Spurs pode crescer. Eu acredito que o San Antonio Spurs vai ganhar um título muito em breve, porque eles têm muitos jogadores bons e tem aquela bizarrice no garrafão deles. Eu acho que a chave do sucesso pro San Antonio Spurs é continuar fazendo o que já tá fazendo, só que dessa vez parar de tancar de propósito pra pegar pick de draft, porque eles estão realmente ficando com um time muito decente e com um time que, se eles desenvolverem as peças certas, eles vão conseguir ter um futuro muito, muito longo na NBA, pra ser bem sincero. É o que eu falei, eu acho que só o Oklahoma City Thunder, o Dallas Mavericks e o Houston Rockets, talvez o Lakers, mas eu ainda acho que o Lakers é muito momentâneo, eu ainda acho que o Lakers vai precisar trabalhar um pouco mais na reformulação, mas eu acho que o San Antonio Spurs está realmente no caminho certo e que eles possam brigar para virar realmente a nova dinastia da NBA. Se inscreva no canal. Gravar vídeo desse dá muito trabalho, e como é o primeiro, eu ainda tô na fase de teste. Então, se você puder só ajudar se inscrevendo no canal e dando like no vídeo, já me ajuda muito, hein? Valeu!